Queridos e amados irmãos, nesta tarde eu quero apresentar para vocês uma pregação dos anos 80 com o pastor Jimmer Swaggart, onde ele fala sobre o maior flagelo de Satanás. Eu creio que nesta mensagem, ela tem muitos anos e muito tempo que eu não ouço ela, mas eu creio que esta pregação ela fala sobre o homossexualismo e alguma coisa sobre a música rock and roll. Eu creio que seja isso. Então eu quero convidar vocês a assistir comigo esta pregação e vocês verão como que ela é uma bênção de Deus. Amém? Então vamos para o culto do pastor Jimmer Swaggart, o maior flagelo de Satanás. De Satanás. Abram suas Bíblias comigo, por favor, no livro de 2 Pedro. Eu vou ler no 2º capítulo de 2 Pedro, começando no versículo 10. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 10, especialmente aqueles que, segundo a carne, andam em imundas paixões e desprezam os governos. Atrevidos e arrogantes são eles, não receando difamar as autoridades. Eu estava lendo hoje de uma artista de rock que disse que desde quando era criança ela desejava ter relação sexual com o Espírito Santo. É isso que este versículo diz. Eles não receiam difamar os dignatários. Eu decidi colocar esta mensagem hoje aqui do pastor Jimmer Swaggart porque morreu um cantor de rock and roll. Ele morreu essa semana, um dos cantores de rock and roll mais famosos dos Estados Unidos da América. Ele tinha uma aliança com satanistas e ele chamava esse cantor de o príncipe das trevas, né? E ele era um crítico ferrenho do pastor Jimmer Swaggart. E quando o pastor Jimmer Swaggart caiu em deslize, ele pecou em adultério. Ele fez até uma canção usando uma máscara com o rosto do pastor Jimmer Swaggart. É dentro de um templo com muitos porcos ali dentro. E devido a isso, o pastor Jimmer Swaggart, quando ele retorna, ele muda um pouco o seu estilo de pregação. Mas tudo isso aconteceu porque o pastor Jimmy, toda a vida, durante o seu ministério, antes da queda, ele era um pregador contrário à música rock and roll. A música metálica, a música rock, a música pop, a música que denigre a imagem de Deus, exalta o inferno e denigre o céu. E esse é um dos cantores de rock and roll que o pastor Jimmer Swaggart mais atacava, o seu estilo musical, o seu modo de ser e de agir. Teve uma vez, ele arrancou a cabeça de um morcego vivo em cima do palco. E esse cantor foi enveredando pelo mundo das drogas, da bebida,
E ele acabou se autodestruindo e já estava muito enfermo, muito doente, com problema na coluna, com problema de Alzheimer, muito doente. E na semana que o pastor Dimmer Swagger morre, no mês que o pastor Dimmer Swagger parte para a glória, para estar com o Senhor, passa 20 dias, Deus recolhe também esse cantor de rock and roll. Impressionante, né? A justiça de Deus ela pode demorar um tempo, mas ela não falha, ela vem. Então, precisamos tomar muito cuidado quando nós falamos contra os ungidos de Deus. Amém? Quando os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor, mas estes, como animais irracionais, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, também serão destruídos na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Nódoas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos quando se banqueteiam convosco. Tendo os olhos cheios de adultério, e não cessando de pecar, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza. E Pedro termina com esta declaração: filhos malditos. Deus nos ajude. Estamos vivendo numa época em que estamos vendo filhos malditos. Eu desejo falar hoje, e faço com tristeza de coração, sobre o maior flagelo de Satanás. O maior flagelo de Satanás. Curvem a cabeça, Pai Celestial. Ao ministrar hoje, eu tenho consciência da minha incapacidade. E eu te peço que me des força física. E eu te peço a poderosa unção do Espírito Santo. Aleluia. Que não só tu me unjas para pregar, mas unjas estes que estão aqui para ouvir e receber tua palavra, que pode salvar a sua alma. E eu te peço tudo isso no nome de Jesus, ó Deus, que a palavra toque os milhões de jovens que estão sendo levados pelo próprio Lucifer à morte prematura e ao inferno. Traze-os de volta, ó Deus, traze-os de volta. Eu peço isso no nome de Jesus, amém e amém. O tema que Deus me deu para apresentar hoje é rock and roll, o maior flagelo de Satanás. Eu conheço este assunto, mais talvez do que a maioria poderia sonhar ou julgar. Simplesmente porque o meu primo, junto com Elvis Presley e Chuck Berry, que realmente iniciaram o rock and roll nos anos 50. Jerry Lee Lewis. Ele é o filho da irmã de minha mãe, fomos criados juntos, ele e eu aprendemos a tocar piano juntos naquele mesmo instrumento. Tocávamos na igreja, tocávamos aqueles hinos lindos, maravilhosa graça. Eu tenho uma casa, Jesus segura minha mão, a Rude Cruz e muitos outros. E eu pude acompanhar o início disso que tem infelicitado mais a juventude do que qualquer outra coisa no mundo em um muito breve período de tempo. Eu vi essa música que começou mal e degenerou até se tornar insuportável hoje. É difícil e duro para mim falar sobre este assunto, porque eu conheço muito bem suas origens.
Como resultado, minha família foi arrasada e eu assisti a muitos enterros, porque o salário do pecado é a morte. Vi como o rock destruiu meu primo. E só com a ajuda de Deus, só pela misericórdia de Deus, ele ainda está aqui. E eu espero que ele ainda volte, apesar de tudo que o inferno e os demônios e Satanás podem fazer. Não estou aqui hoje para atacar certos artistas ou grupos de rock. Vocês vão me achar um pregador esquisito. Tenho tentado seguir a orientação do meu mestre. E você pode observar que hoje em dia a música rock and roll, ela está dentro das igrejas. Muita gente grava músicas gospel no ritmo de lambada, de funk, de pagode, sertanejo, música romântica. E o rock and roll também está incluído nesse estilo musical também, na vida de muita gente, na vida de muita igreja. Hoje, uma parcela da juventude, ela literalmente, esta parcela da juventude, ela quer viver para Cristo, mas quer viver também de acordo com a semelhança do mundo. Com seus cabelos longos, com seus brincos na orelha, com brinco na língua, no nariz, será, e vai indo. E não adianta se você vier para Cristo e você não tiver mudança de vida. Tem que ter mudança de vida. Se não tiver, não adianta. Entendeu? É isto que nos anos 80 a igreja era muito mais séria. Era muito mais confiável também. Tinha muita credibilidade. Hoje, Assembleia de Deus, Batista, Quadrangular, Presbiteriana, Sara Nossa Terra, Renascer, Plenitude, Mundial, essas igrejas que apareceram agora nesses últimos 15 anos para cá. Universal. A maioria dessas igrejas, elas estão sem credibilidade. Às vezes a pessoa deixa de acreditar em Cristo por causa de seus pregadores, de seus atalaias, de sua liderança, que acabam colocando o mundo dentro da igreja. Não é para o mundo estar dentro da igreja, é para o mundo sair da igreja. A igreja é ir para o mundo, não trazer o mundo para dentro dela. Eu creio que nesses anos 80 até os anos 90, o pastor Jimmy foi um dos pregadores mais odiados no meio cristão. Principalmente os batistas, presbiterianos, que ele gostava de citar muito. E aqui ele está dizendo, eu faço aquilo que meu mestre manda fazer, né? Ao tratar-se de pessoas que eram sarcásticas com Deus, Jesus Cristo era sarcástico com eles. Chamou Herodes de raposa. Quando se tratava dos guias religiosos que deveriam conduzir o povo para Deus, mas que eram hipócritas, os fariseus, Jesus não tinha senão críticas pesadas para eles. Vocês se admiram que eu pregue com tanto ardor contra esses chamados pregadores, que são um pouco mais do que ateus, lobos vestidos de ovelhas. Meu mestre fez a mesma coisa. Mas quando se tratava do pecador perdido, mesmo do endemoniado, quando se tratava do pecador tateando em densas trevas, ele não tinha senão compaixão. Nem eu te condeno, ele disse,
Eu não vim condenar, eu vim salvar. Por isso hoje eu não ataco. É provável que nem diga um nome desses grupos de rock and roll. Eu poderia, minha equipe reuniu bastante material para eu pregar 25 mensagens. Mas eu me entristeço por esses milhares de artistas que têm sido levados por Satanás pelos caminhos das trevas. Quase todos conhecendo pouco ou nada de Deus, tentando ganhar popularidade, os prêmios, as riquezas, a fama. E Satanás os vai desviando, usando-os para destruir incontáveis milhões de almas. E muitos deles nem mesmo sabem o que estão fazendo. E a outra razão porque eu não uso o nome deles, eu não quero... Essa é uma das mensagens que eu estou aqui na minha coletânea. São dois DVDs estão aqui no computador e este aqui, que é a segunda parte da mensagem Maior Flagelo de Satanás. E é verdade, houve uma época em que Nova York estava afundada nas drogas. O pastor David Wilkerson, que trabalhou muito com jovens drogados, viciados em cocaína, maconha, haxixe, heroína. Havia jovens que injetavam droga até debaixo da língua. Cada corpo, cada área do corpo deles estavam furados pelas agulhas. E é muito triste, porque hoje você está vendo em nosso Brasil, pontos em São Paulo, Rio de Janeiro, está completamente dominado pelas drogas. E eu tenho uma mensagem do evangelista Jimmy Swaggart aqui também na minha coletânea de DVDs. E o nome é O que a Bíblia diz sobre as drogas? O que a Bíblia diz sobre as drogas? A Bíblia considera drogas como se fosse algo ligado às trevas, ligado à feitiçaria, e aqueles que distribuem drogas, a Bíblia não chama de traficantes, a Bíblia chama de feiticeiros das drogas. A Bíblia considera como feitiçaria aqueles que fazem tráfico deste produto. Então, são mensagens que você nunca mais vai ouvir de um púlpito de uma igreja, porque as igrejas não pregam mais isso. Ou talvez nunca pregaram. Aqui no Brasil, nunca ouvi uma pregação de nenhum pregador pregando sobre isso. Somos muito fracos em matéria de pregadores. Nossos atalaias estão fracos, calados, mudos e surdos. A Bíblia chama ele de cães gulosos, falsos profetas da prosperidade. E a maioria que está aí pregando atualmente na mídia, nas redes sociais, são, como o pastor Jimmer está pregando esta mensagem, filhos de maldição, filhos malditos. Eles usam uma roupagem de santidade, uma roupagem de divindade, mas por dentro daquela roupagem, eles são filhos de maldição, filhos das trevas. Satanás ele usa um reflexo da luz de Cristo, somente um reflexo da luz, para enganar os verdadeiros escolhidos de Deus. É o sistema religioso que está desse jeito hoje. Mas os 2 minutos e eu vou encerrar aqui esta parte. E se você se interessar por esses DVDs, entre em contato com a gente. O nosso telefone está aqui em nosso canal. Se inscreva em nosso canal. Nos ajude a levar esta palavra para mais longe, em nome de Jesus. Mencionar o que eles dizem é que eu não desejo glorificar Satanás. Eu liguei para uma emissora há pouco tempo e um dos grupos grandes de rock tinha estado em certa cidade
Uma das noticiaristas, creio que por 10 minutos, ela falou quase que com a adoração desse grupo. Era como se ela estivesse falando dos deuses. Era como se estivesse falando do próprio Deus. E duvido que ela tivesse tido tanto respeito com Deus como se teve com esse grupo de pessoas que se chamam de músicos e artistas. E eu estava assistindo e pensando, minha senhora, eu não sei se a senhora tem filha ou não, mas se tivesse, e ela estivesse na companhia desses de quem você fala com tanto ardor e entusiasmo, eles iriam depravar a sua filha, eles iriam violentar a sua filha, eles também iriam escravizá-la ao álcool, arruiná-la com drogas, e você iria vê-la em um caixão. Porque é com isso que você está lidando. Em 1935, Joseph Stalin, ele disse: se nós pudéssemos conseguir corromper a moral e o patriotismo de uma geração, de qualquer país, repito, Stalin disse em 1935, se pudermos corromper a moral e o patriotismo de uma geração de qualquer país do mundo, nós haveremos de conquistá-los. Quando lhe fizeram a pergunta, como pode esta geração, qualquer que ela seja, ser corrompida, ele disse: isso se consegue de 3 modos. Primeiro, imoralidade. Segundo, música. Terceiro, drogas. Este é o perfeito catalisador para a música que irrompeu neste mundo chamada rock and roll há umas 2 décadas. Hoje o suicídio é a segunda causa mais elevada de mortes na América entre adolescentes. Eu quero que pense nisso. Suicídio. Num dos bairros mais proeminentes de uma grande cidade da Califórnia, começaram a aparecer suicídios entre os adolescentes em proporções alarmantes. E nessa... E se você observar, hoje em dia, aqui em nosso país, está do mesmo jeito. O que nós estamos vendo de pessoas se suicidando, inclusive até pastores, pessoas que mexem com grandes igrejas, megas igrejas, líderes estão com seus casamentos destruídos, família toda destruída. O J. Neto mesmo, o cantor gospel que nós temos aqui em nosso país, o próprio filho dele cometeu suicídio. Vocês entenderam? Você está onde? Ela está dormindo, ela está sentindo dor no tórax. Tá, depois eu ligo então. Aí eu falo com ela para poder ligar para você. $1 milhão. Levanta-se a pergunta: por que será que esses jovens que têm de tudo e dirigem carros de luxo com seus bolsos cheios de dinheiro e moram em casas tão lindas com um futuro brilhante, e eles estão acabando com a vida
em proporções sem precedentes. Por quê? Ninguém sabia, ninguém tinha resposta. Por quê? Por quê? Simplesmente porque muitos milhões de jovens têm sido arrastados pelos poderes das trevas, algo que eles não compreendem. Que só tem um desejo, e esse inspirado pelo inferno, que é o de destruir completamente a sua alma. E o inferno está conseguindo isso com tremendo êxito.